Vamos agora aos atos que caracterizam a improbidade administrativa. Primeiro, nós temos no artigo 9º, que fala quais são os atos de improbidade que causam enriquecimento sem causa. Esses são os casos mais graves, né? Então, constitui ato de improbidade administrativa, artigo 9º, importando enriquecimento ilícito, ao ferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função ou emprego, ou de atividade nas entidades referidas no artigo 1º desta lei, que o artigo 1º nem fala que são as entidades mais, mas enfim, ficou isso na redação, e notadamente, 1. Receber para si ou para outro em dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta, indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tem interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente. O agente facilitou, de certa forma, para que alguém se beneficiasse. Então, o artigo 9 tem uma lista grande, aí basta a gente fazer uma leitura para a gente entender o que está ali, não tem muito mistério. Bom, então, a gente tem o tempo todo ali que entender que eu estou tratando de condutas dolosas. Tá? Ninguém vai se enriquecer ilicitamente por ato culposo. Não, aqui é só com intenção, certo? Agora o artigo 10, ele vai falar de atos dolosos que causam um dano ao erário, causam lesão ao erário. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, isso é importante, que enseje efetiva e comprovada perda patrimonial, desvio à apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º e notadamente, aqui é uma lista exemplificativa também. E aí vai dar as hipóteses, certo? A gente vê que o elemento subjetivo ele está sempre presente no enriquecimento sem causa, o dolo, no dano ao erário, no artigo 10, é o dolo, os atos que atentam contra os princípios da administração, dolo também, certo? Então, todos os atos a serem praticados, eu tenho que ter o dolo ali. O administrador ele pratica uma ilegalidade, ele pode praticar uma ilegalidade, mas ele não agiu com dolo, então ele não vai responder por isso. Tá? Aí o artigo 12 vai estabelecer uma lista das sanções que o agente pode sofrer pela prática de improbidade administrativa. Independente do ressarcimento ao erário, ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, né, se houve realmente dano, e das sanções penais comuns e de responsabilidades civis e administrativas previstas na legislação específica, por exemplo, a gente já vai responder por um PAD, um processo administrativo disciplinar, certo? Vai reparar o dano que ele causou para a administração, inclusive com perdas e danos, pode ocorrer, certo? Será o responsável por ato de improbidade sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. E aí tem lá as hipóteses que a gente vai falar daqui a pouco. E aí o parágrafo 1º ele vai dar uma informação interessante. Na fixação das penas previstas nesta lei, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. Às vezes o dano foi grande, mas o benefício patrimonial do agente não foi tão grande. E ele está respondendo por dano por enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito. Então o juiz vai ter que dosar isso na hora de fixar a pena. Quais são as penalidades? Eu coloquei um quadro para vocês de quais são essas penalidades. Certo? A gente tem, no caso do enriquecimento sem causa, a gente tem perda de bens e valores acrescidos ao patrimônio, ilicitamente, patrimônio do agente, ressarcimento do dano, perda da função pública. A gente tem a suspensão dos direitos políticos até 14 anos, o pagamento de multa civil no valor do acréscimo patrimonial que esse agente recebeu, né, no
enriquecimento ilícito. E a proibição de contratar com a administração pública ou receber um benefício fiscal ou financeiro da administração por até 14 anos também. Certo? Se o ato praticado for aquele ato do artigo 10, que se refere a prejuízo, dano ao erário, esse agente vai sofrer a perda dos bens e valores acrescidos ao seu patrimônio, ilicitamente, ressarcimento do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 anos, pagamento de multa civil no valor do dano sofrido, quer dizer, eu provoquei um dano de R$200 mil à administração pública, eu vou ter que pagar, além aquilo do ressarcimento do dano, mais uma multa civil equivalente a esse valor. Proibição de contratar com a administração pública até 12 anos. Percebam, essa dosagem do prazo é que vai ser usada pelo juiz na hora de fixação da penalidade, certo? Bom, quando a gente tem a violação do artigo 11 com atos de improbidade administrativa, que corresponde à violação de princípios que regem a administração pública, quais são as penalidades aplicáveis? Um pagamento de uma multa civil de equivalente até a 24 vezes o valor da remuneração do agente, tá? E a proibição de contratar com a administração pública ou receber dela benefício financeiro ou fiscal por até 4 anos. Então essas são as penalidades previstas hoje de acordo com a nova lei. E aí há uma observação a fazer, que na pena de ressarcimento ao erário, ela vamos supor que o agente que praticou o dano e foi condenado, ele tenha falecido. E aí o que vai acontecer? Essa penalidade de ressarcimento ao erário, na verdade isso vira uma obrigação, certo? Então isso vai se transmitir aos herdeiros, isso vai falar no artigo 11 da Lei de Improbidade. O artigo 8º da Lei de Improbidade vai falar disso. E se transmite no valor integral? Não, se limita até aquilo que o herdeiro receber, até as forças da herança, que é o que é compatível com o artigo 1792 do Código Civil, certo? Eu não precisava nem colocar isso na Lei de Improbidade, mas foi apenas uma reafirmação do que diz o Código Civil. Outra coisa importante com relação às sanções é que a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos, elas só podem ser aplicadas após o trânsito em julgado da sentença. Isso aparece lá no artigo 20. Certo, pessoal? Ótimo.